Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma semana estamos aqui para deixar a nossa parcela de contribuição nessa que é a última lição do nosso trimestre, lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Que maravilha, né? Chegamos então ao final da nossa última lição, nosso último comentário desse trimestre, que foi uma bênção, né? Abril, maio e junho, trabalhando a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, e não poderia ter um pós-lúdio melhor do que este, que é a batalha espiritual e as armas espirituais do crente. Cada crente precisa estar revestido das suas armaduras espirituais. Se a gente trabalhar somente o campo racional, nós vamos ter aí um plano racional que vai ser costumeiramente debatido, que vai ser costumeiramente entendido, porque vai trabalhar o campo da razão. Mas quando a gente parte para o mundo espiritual, somente quem é espiritual pode discernir tudo dessas questões. Então, quero convidar você desde já a uma palavra de oração, porque tem sido assim em todos os nossos vídeos, em todas as nossas gravações, em todos os nossos momentos que temos aqui de falar, de comentar a lição da Escola Dominical, sempre com a palavra de oração. Pai, muito obrigado por este momento especial, em que os teus filhos estão nos acompanhando nesse exato momento, seja de manhã, tarde, noite. Deus os abençoe e que neste próximo domingo nós venhamos trabalhar esta temática com os nossos alunos de uma maneira muito especial. Que este vídeo possa contribuir de uma maneira positiva para os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, oramos pedindo a direção de Deus, a bênção do Senhor. E neste próximo domingo, último domingo deste trimestre, você vai estar trabalhando uma temática maravilhosa com os teus alunos. Então, você que é professor, você que é superintendente, coordenador da escola dominical, até você que é aluno, e a todos os irmãos inscritos e não inscritos no nosso canal, que você seja muito bem-vindo para nós estarmos aqui em alguns minutos falando sobre essa temática. Você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e nós toda semana estaremos aqui deixando a nossa parcela de contribuição espiritual, doutrinária, bíblica, teológica, para que você venha ter o seu elevo espiritual. Amém? Texto áureo de hoje: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo de número 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Interessante que esse tema, batalha espiritual, a gente não precisa mistificar essa temática. A gente não precisa recorrer a determinados personagens, porque escreveu determinados livros, porque teve uma viagem ao centro da terra, ao inferno e ao céu. Não, não é nada disso. A gente precisa ter a Bíblia como base para trabalhar uma temática que Paulo escreveu, alertando os irmãos que estavam na cidade de Éfeso e nas cidades circunvizinhas, ou por onde circulou esta carta que ele enviou. Você precisa colocar isso na sua mente, colocar no seu coração. Por quê? Porque Paulo está inspirado pelo Espírito Santo de Deus para entregar uma mensagem de Deus a estes irmãos, a fortalecer eles na palavra do Senhor, e para que eles pudessem então ter o privilégio de ler essa carta, ou de ouvir essa carta lida pelos seus pastores e se elevarem espiritualmente, por assim dizer. Na nossa leitura diária de segunda a sábado, temos uma temática para cada dia, temos um versículo para cada dia para trabalhar, e a leitura bíblica em classe é o clássico, né, trecho de Efésios capítulo 6, que vai falar do versículo 10 ao versículo 20, toda as armaduras de Deus, toda essa composição das armaduras de Deus, e contra quem nós estamos batalhando, quem é o nosso inimigo, ou quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não podem ser pessoas da nossa família, os nossos inimigos não podem ser os irmãos da igreja,
Os nossos inimigos não podem ser os nossos colegas de trabalho. Eu não posso me dar ao luxo de fazer inimigos assim. Eu preciso tentar levar a minha vida de uma forma equilibrada. Claro que vai ter muita gente que não vai gostar da gente, que não vai concordar com o que a gente pensa, mas inimigos mesmo são aqueles do campo espiritual, que estão nas regiões celestiais, são as hortes espirituais da maldade. Essa é a nossa guerra maior. Se nós sofrermos perseguição aqui na terra pelos homens, isso vai se dar em um campo em que nós estamos, dentro do contexto em que nós estamos inseridos, que infelizmente, né, o homem é mau, por si só ele carrega a sua natureza pecaminosa. E a gente não vai ter muito o que fazer, até porque a igreja sempre foi perseguida ao longo da história. Já falei isso aqui, pega o livro do John Knox e vá ler, e você vai perceber que houve pelo menos 10 grandes perseguições contra os cristãos nos primeiros séculos do cristianismo. Então, quando eles eram perseguidos, jogados aos leões, quando os imperadores os encarceravam na prisão, os torturavam, isso nada mais, nada menos foi do que uma perseguição ferrenha contra os cristãos sobre a face da terra. Se prega muito hoje a tolerância das minorias, se prega muito a solidariedade, mas poucas pessoas vivem de fato isso, né? Prega-se uma tolerância que na verdade não são tão tolerantes assim. Mas esse é um outro assunto. Beleza? Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Isso aí você vai ter que trabalhar com os teus alunos nesse objetivo geral, nesse objetivo mais amplo. Se nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, lavados e remidos no sangue de Cristo, não colocarmos as armaduras espirituais, nós vamos ser facilmente atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Vamos ser facilmente engordados pelas suas seduções. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver diversas batalhas. E em todas elas as pessoas estavam unidas com as suas armaduras espirituais. Talvez a exceção aí seja Davi, que não usou uma armadura na primeira batalha porque não era sua, era uma armadura de Saul, do rei da época. Não, nem cabia nele, que ele era menor em estatura do que o rei Saul. Mas obviamente depois em outras batalhas, Davi se valeu da sua espada, da sua lança, porque foi muito perseguido pelos filisteus. Outra temática também que a gente pode trabalhar aqui, quando cair essa lição do Antigo Testamento do rei Davi. Objetivos específicos, você tem 3, demonstrar e apresentar e saber. Demonstrar o quê? Qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha? Apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis aos crentes. Que maravilha, né? Temos então aí um objetivo geral, que é contemplar a vestimenta dessa armadura espiritual, e depois os objetivos específicos numa maneira de como a gente vai poder atuar nesse campo dessa batalha espiritual. Então a gente está concluindo um trimestre maravilhoso, né? Um tema que foi muito pertinente para esses 3 meses. Interessante, né? 3 meses de pandemia, 3 meses que nós estamos aqui trabalhando um tema sobre a igreja eleita, sobre a fé dos cristãos na palavra de Deus, através dessa perspectiva paulina aos irmãos em Éfeso, né? E agora também o campo da batalha espiritual, que infelizmente nós lutamos todos os dias contra demônios, contra as setas inflamadas do maligno para tentar nos derrubar, nos desanimar. Quantas pessoas neste momento estão passando por algum tipo de depressão, porque estão desempregadas, porque estão enfermas, pessoas que contraíram esse vírus, né, da Covid-19 e que ficaram muito mal, e até psicologicamente, não é brincadeira. Minha esposa, ela trabalha na área da saúde, né? Ontem mesmo estávamos vendo algumas fotos de alguns pacientes, a forma como eles ficam nesses hospitais, e para poder tentar respirar, os pulmões ficam comprometidos. Então realmente não é fácil. E aí a gente sai na rua e precisamos ter o quê? Precisamos ter
ali a nossa precaução, né? Usar uma máscara, passar álcool gel na mão, conforme a determinação aí dos municípios, dos estados, enfim. Aqui em Maringá ainda está muito restrito, né, a idas e vindas do cidadão a determinados lugares, ainda algumas coisas estão fechadas, acredite se quiser, né? Vem aqui para Maringá, se é que dá para vir para cá, mas perceba aí também que talvez na sua cidade esteja assim. Vamos para a Bíblia, que é o que nos interessa. A gente pontuou isso aí porque é uma questão muito particular que está realmente acontecendo, mas a nossa batalha não é só com esse vírus, né, que está assolando o mundo, é uma batalha contra os demônios e Satanás, e que temos Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, nos dando uma segunda chance, nos dando uma liberdade, e Ele mesmo que tem o poder de repreender os inimigos da nossa alma. Introdução: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar. Eu gosto demais dessa expressão, e revertir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Ele convoca os irmãos, olha, vocês que são gentios e judeus, lembram lá do começo da carta, dos primeiros vídeos que nós gravamos aqui? Vocês que são judeus, que são gentios, vocês precisam ser um, porque vocês são igreja, lavada e remida no sangue de Cristo. Vocês precisam andar em unidade, lembra disso? Vocês precisam ter o fruto do Espírito, vocês precisam conhecer a doutrina bíblica, vocês precisam saber um pouco da soteriologia, vocês precisam saber da pneumatologia, da armatiologia, vocês precisam conhecer e se dar a conhecer pela Bíblia Sagrada, vocês precisam estar organizados dentro de uma unidade da fé e não ficar olhando para as coisas do mundo. E agora vocês precisam se revestir desta armadura que vai nos ajudar numa batalha espiritual. Já comentei em algum dos vídeos aqui que eu já fui militar, né? E quando eu era militar e nós iríamos para alguma missão real ou treinamentos, que nós tivemos muitos, né? Lá na selva amazônica, nós precisávamos estar equipados, né? Com a nossa mochila, com a nossa gandola, com o nosso capacete, com o nosso colete, com o armamento que era usado para aquelas situações específicas. E quando fosse para uma missão real, precisaria também estar mais do que preparado para a retaliação ali de um inimigo, né, de algum bandido, de alguma coisa que viesse a acontecer, como, por exemplo, numa captura de vários animais silvestres, uma apreensão, né, de vários animais silvestres em algumas missões que foram desbaratinadas pelo Exército Brasileiro. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam o quê? Revestir de toda a armadura de Deus. Nós somos soldados do Senhor Jesus. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós somos a igreja do Senhor e também temos essa simbologia de sermos soldados. É o que a gente vai ver aqui na nossa lição. Você vai trabalhar essa lição com os teus alunos no próximo domingo. Nosso ponto central aqui é que o uso das armaduras de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. E o primeiro tópico fala do preparo espiritual do crente para a batalha. Nenhum soldado sai para uma guerra, para uma batalha, despreparado. Ele precisa se alimentar, ele precisa estar bem treinado, ele precisa estar apto a desembocar a sua missão, né, no meio da batalha espiritual, no meio do campo espiritual da sua guerra, e bem como os soldados aqui nesta terra precisam estar preparados também para desembocar a sua missão com êxito, né? Então, os soldados eles se preparam, eles fazem ali com que todo o seu equipamento ele esteja pronto para a batalha, pronto para aquela guerra, pronto para, na hora que o capitão, o major, o coronel der o comando,
ele saia e ele não venha ter falta de nada, né? Um fuzil, por exemplo, não pode faltar a sua bandoleira, porque a bandoleira vai segurar ali o fuzil num possível movimento de você ajudar o teu companheiro, por exemplo, que está ferido. Então, o fuzil não pode estar sem a sua bandoleira. Enfim, muitas outras coisas que a gente poderia descrever aqui pormenorizadas. Mas o nosso campo aqui ele é espiritual. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, no grego, obviamente é fortalecei-vos no Senhor. O que isso indica? Indica que não temos poder em nós mesmos, e sim no Senhor Jesus. Esse excelso poder é conferido pelo quê? Por aquilo que nós já estudamos, né? Nós já conversamos aqui em outras edições, da comunhão que nós precisamos ter e estabelecer com o Senhor Jesus na oração, na santificação, na leitura da palavra, enfim, em todos esses movimentos que vão atrair essa comunhão da criatura com o Criador. Por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, chegar até essa comunhão com Deus. Por isso precisamos estar o quê? Fortalecidos no Senhor. Renovação da mente, capítulo 4, versículo 23 da carta aos Efésios. Na vida de santidade, ser cheio do Espírito Santo. E os versículos, portanto, precisamos estar em comunhão plena com o Senhor Jesus. Não adianta somente ir aos cultos sem um devido preparo, sem uma devida vida devocional de piedade, de oração, de santificação à palavra de Deus. Não podemos, senão a gente vai ser presa fácil. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Precisamos nos revertir do poder do Senhor Jesus. Vigilantes em toda oração e súplica. Está aqui a receita, né? Alguém quer a receita aí fácil para ter uma vida espiritual bem-sucedida? Ora, meu irmão. Ora, suplica a Deus, jejua, lê a palavra, santifica a vida. E aí você não pense que vai ficar tudo a mil maravilhas, não. Vai ter luta, vai ter dificuldade. A gente está na Terra, meu amigo. E na Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas e muitas delas não conhecem o amor de Jesus. Vão odiar você, a igreja do Senhor. Isso é bíblico. Quando Jesus deu a palavra para os discípulos, o mundo os odiou. Não pense que o pessoal vai te dar tapinha nas costas, vai te abraçar, que o governo vai ser o melhor. Meu amigo, para com isso. Saia desse universo tão somente terreno. Nós temos uma vida espiritual. Tem cristãos aí, pasmem os senhores, tem pastores que até na mídia vão, que acham que a igreja não pode ser perseguida. Onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Vai ler a Bíblia. Vá ler a palavra. Onde que está isso na Bíblia? Que a igreja não pode ser perseguida por governo nenhum, por ditadura nenhuma, por não sei o que nenhum. Para com isso. Quer dizer que só quem pode e quem pôde ser perseguido por amor ao Evangelho foram os cristãos do primeiro século? Tudo cessou ali, só na Bíblia? Cessou a língua estranha, cessou a perseguição, tudo ficou só lá, né? Para nós aqui está tudo ok. Para com isso, meu irmão. Nós somos piores do que Sodoma e Gomorra. O mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Há uma generalização do pecado, uma racionalização do pecado. Eu tenho colegas que estudei com eles ao longo da vida que racionalizaram, meu irmão. O camarada acha que determinada coisa não é pecado, então não é pecado, porque já racionalizou, já falou ali que não é e acabou. E a vida espiritual de um camarada desse? Como é que tá? Como é que exercem algum tipo de espiritualidade? Ninguém precisa aqui ser um camarada aqui, demagogo, e tá falando besteira. É pura verdade. A gente precisa ser menos religioso e mais espiritual. Só que a gente não pode sair racionalizando o pecado, porque pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem para onde correr. É com oração e súplica mesmo. É com devoção. Um dia desse aí eu vi uma postagem
mandaram no WhatsApp que parece que Jesus está voltando. Não parece não, meu irmão. Esses são os sinais. E aí alguém postou embaixo bem assim, então tu volta para Jesus. Eu achei que foi pouco. E falei, volta mesmo, porque Jesus está voltando. Te converte porque Jesus está voltando. É porque a pandemia, porque a praga de gafanhoto que está assolando, está chegando aí no sul do país, pelo Rio Grande do Sul, pode chegar a Santa Catarina, Paraná. Meu irmão, nuvem de gafanhotos que está vindo aí da Argentina com 10 quilômetros de extensão, com 40 milhões de gafanhotos, vai arrasar tudo que for lavoura que vier pela frente. Não é o gafanhoto do apocalipse, não. Ainda não. Mas são os insetos que estão por aí, devastando lavoura, acabando com as lavouras dos produtores rurais. E aí? Perseguição só mesmo para Paulo, né? Para ti não, para mim nem pensar. Pensa nisso. A nossa lição, irmãos, ela tem que ser comentada e debatida com os nossos alunos. Se hoje baixasse um decreto aí para perseguir a igreja brasileira, como é que a gente ficaria? Abandonaria a fé? E aí? O que nós faríamos? O que eu faria? Eu estou ministrando essa palavra aqui para você. Vamos pensar nisso? Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Sabe por que Paulo fala isso aqui? Porque isso daqui está provavelmente entre os idos de 62 a 65, a 63 antes de Cristo, depois de Cristo, perdão. 62 a 63 anos depois de Cristo. Quando o general Tito entrar com as tropas dele em Jerusalém, isso vai ser o ano 70. Arrebentar com tudo, meu irmão. Pôr Jerusalém a fogo, derrubar os muros, acabar com tudo. E aí? Quem não estiver na oração firme no Senhor, é o primeiro a pular fora. É o primeiro a pular fora, pular do barco. Quantas pessoas não negaram ao Senhor? Quantas pessoas desistiram, pularam do barco? Então é difícil a gente mensurar quando nós não estamos vivendo nesta realidade. Quantos de nós nunca vamos morrer aí, nunca vamos conhecer um cenário de guerra? Quantos de nós aí vamos morrer aí e a gente não vai ver a extrema miséria? Né? Pensa nisso daí. Então vamos lá. Não é possível entrar em combate sem a cobertura tão preciosa da arma espiritual. Lucas capítulo 21, versículo 36. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, que é de Efésios 6, 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Qual a nossa síntese aí? A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Então, precisamos nos fortalecer no campo da batalha espiritual. Preparou, orou, jejuou, santificou, está levando uma vida reta ao Senhor, está se preparando, está se alimentando bem? Então, precisamos conhecer o campo de batalha espiritual. Quando eu era militar, a gente fez um treinamento que eu nunca esqueço. Era o reconhecimento do campo inimigo. Então, para a gente poder, por exemplo, pegar um soldado que estava capturado, que estava sendo refém naquele treinamento, precisaríamos enviar uma equipe de reconhecimento, para depois enviar uma outra equipe de assalto, para depois enviar uma outra equipe de cobertura, e assim sucessivamente. Todo o treinamento que é feito ali pelas Forças Armadas, eu estou falando do Exército porque servi nela, são treinamentos que refletem o contexto da realidade. Porque muitas das vezes os militares vão para missões reais. Foram para uma missão real no Timor-Leste, missão de paz, é claro. Foram para o Haiti também, missão de paz, mas é uma missão real. E a logística precisa estar preparada, os soldados precisam estar preparados. As armas, né? Engenharia, infantaria, cavalaria,
comunicação, enfim, todas as armas precisam estar preparadas para uma batalha, seja ela para uma missão, seja ela missão de paz, ou seja ela uma missão de guerra. Os soldados estadunidenses que foram para a guerra no Iraque, no Afeganistão, precisavam estar preparados. Quantas emboscadas eles caíram? Precisavam ter ali um sniper para bater inimigos a longa distância. Precisavam reconhecer o território dos afegãos, porque tem muitas cavernas lá. Aí colocavam drones, aviões que não eram guiados por ser humano, e sim de forma remota. Então, todo esse aparato é preciso ter. E no campo da batalha espiritual também. Se a gente não conhece quem é o nosso inimigo, como é que a gente pode batalhar contra ele? Nosso inimigo é um inimigo espiritual. Ele é um inimigo que ataca a nossa mente, ataca o nosso coração, no campo da visão, no campo da audição. São os pratos, são o cardápio que o inimigo tem, o leque que ele tem para tentar nos desarticular, para tentar nos derrubar. A expressão ciladas do diabo indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Quando você pensa que você é o grande, que você pode, que você está na crista da onda, que nada vai te derrubar, o inimigo te pega numa coisa que você menos espera. Eu conheci obreiros, não vou especificar a patente deles, que parecia que tinha um Deus na barriga mesmo, que nunca caía, que estava sempre sendo certos. E isso é ruim. Isso é ruim, porque uma hora a casa desse cara cai. A hora a casa desse camarada vai cair. Aqui no Brasil já aconteceu de pastores com mais de 20 anos na presidência de uma igreja ser pego aí porque caiu em adultério com secretário aí há mais de anos. E aí, como fica essa situação? Outros que lesaram a igreja de maneira, de toda a ordem possível que você pensar. Isso aqui não é nenhum tipo de denúncia, isso aqui é uma realidade. Eu estou falando de armadilhas que o inimigo coloca, porque se a pessoa acha que é grande, que não depende de Deus, que tudo ele pode, que ele é o santarrão, irmão, ninguém tem que ser santarrão, nós precisamos ser santos. O santarrão cai, a máscara desse cara ele cai. O inimigo, ele é um psicólogo nato. Satanás, ele é um camarada muito paciente, é um ser muito paciente. Ele fica só esperando uma brecha para entrar e destruir tudo. 25 anos de construção, um dia acaba com tudo, uma hora, um minuto acaba com tudo. E aí? Orai e vigiai. Isso pode acontecer com todo mundo. Temos aí, então, o líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com um propósito. Meu Deus, né? Que propósitos são esses? De destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Aí nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. O comentarista da lição foi cirúrgico aqui, foi clínico, foi top. Já colocou logo no começo da Bíblia Sagrada. Você vê, o primeiro livro não tem nem que desenrolar a história, já foi logo no começo. Não vigiou, caiu, irmão. Olha, chega aqui, Adão era perfeito. Perfeito. Você pensa num negócio desse? Ele estava em um ambiente perfeito. Eva estava num ambiente perfeito. E aí? Como que Satanás entra ali? E no céu? Como que a terça parte dos anjos cai? Deturpar as escrituras, Mateus 4 e 6. Dissimular e induzir a dissimulação. Fazer falsos sinais. Isso aí ele faz de muito. Fazer acusações, semear a incredulidade, o povo não quer crer mais na palavra, o número de ateus subiu absurdamente, pode pegar qualquer pesquisa aí, joga no Google para você ver a parcela dessa juventude vamos jogar aqui de 15 a 30 anos de idade, uma gama de pessoas que são ateístas,
que não creem mais, que acham que Bíblia é conto de carochinha, que isso aqui não precisa mais ser estudado, que isso aqui não precisa mais ser tido como objeto de regra de fé, como a nossa regra de fé. Semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Não dá nem tempo para comentar isso aqui. Isso é uma coisa tão óbvia que está acontecendo hoje. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Eu fui professor quase 10 anos. Isso daí questões ideológicas são vistas aí de maneira costumeira. Tem que respirar. A lição aqui é tremenda. O conflito contra o reino das trevas. Paulo, ele enfatiza. Olha que interessante, ele enfatiza aí que nós, como cristãos, temos que conflitar o reino das trevas, ou para esse conflito com o reino das trevas, o que nós precisamos fazer? Pensa comigo. O que precisamos fazer? Precisamos estar arraigados na palavra de Deus. E que esse conflito ele não é físico. Paulo vai enfatizar que esse conflito ele é com o ser espiritual, com o reino espiritual, com as hostes espirituais da maldade. Não é contra a carne nem contra o sangue, meu amigo. Não é contra o teu semelhante. Não é como Thomas Hobbes falou que o homem é o lobo do homem numa guerra de todos contra todos, numa luta de todos contra todos. Aqui é no campo espiritual, por isso que Paulo vai enfatizar isso. Nós vamos conflitar o reino das trevas quando nós estamos arraigados na palavra de Deus e com a segurança divina. E a nossa luta jamais vai ser contra a carne e contra o sangue, sim contra as trevas. Lutar contra o ser humano, isso aí é uma questão puramente física e racional, mas lutar contra as astutas ciladas do inimigo, isso é uma coisa no campo espiritual. O conflito é contra essas hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Se no capítulo 1, versículo 3, Paulo tem uma revelação de que todas as bênçãos estão nas regiões celestiais, as hostes espirituais da maldade também vão estar nas regiões celestiais, impedindo que as nossas bênçãos cheguem para nós. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo da batalha do soldado é espiritual, ao mesmo tempo que ele se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva, no caso da igreja. Somos igreja no sentido individual, somos igreja também no sentido coletivo. Quando nós nos reunimos, há uma batalha espiritual que se estabelece. Somos perseguidos. As agências das potestades do ar, Paulo identifica essas forças que marcham contra a igreja, principados, potestades, príncipes das trevas, desses séculos e hostes espirituais da maldade que vão batalhar contra a igreja do Senhor, individualmente ou neste coletivo, no particular ou no ajuntamento. Letra A, eles são poderosos, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Até no campo espiritual, o inimigo tem o quê? Ele tem a sua hierarquização. Não é bagunçado, não é desordenado, não é na toada, na debandada. Não é no cada um faz o que quer, não, é organizado. Os príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos sob o comando do diabo que exerce o domínio. Isso aqui é muito forte. Tem gente que bate no peito, o inimigo está debaixo dos meus pés. Não é assim. O arcanjo Miguel foi para Satanás, olha, o Senhor te repreenda. Vá ver quem é o arcanjo Miguel na hierarquia celeste. Um anjo de batalha, de guerra, com experiência, não é qualquer um. E aí muita gente, está debaixo do meu pé, daqui a pouco o camarada está aí, ele que está debaixo do pé de Satanás. Eles são malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal.
Paulo, quando ele usa esses termos, ele vai muito pegar, metaforizar essa questão dos soldados romanos, de toda uma corporação romana. Né? A própria palavra legião, que é muito usada aqui no grego, ela perfigura um ajuntamento de, por exemplo, 6.000 soldados. Então, tudo aquilo que ele vai usar são os elementos físicos para nos mostrar, para a gente poder ter uma sensibilidade de entendimento para essas questões espirituais. São a hierarquização da época para nos trazer a lume um entendimento sadio da palavra do Senhor. Eu poderia aqui pegar o Champlin aqui, ler, ver quais eram os verbos no grego, o agente da passiva e tudo, mas aqui, de uma maneira bem geral, né, no apagar das luzes desse trimestre, a gente está colocando algo que é muito até óbvio. A gente não vai precisar aqui quantitivizar quantos demônios vai atuar em determinados locais. Não. Eu já estou falando aqui de uma forma geral, vamos ser atacados. Há uma hierarquização também no plano espiritual, no campo da batalha espiritual pelo inimigo. Nós precisamos estar preparados. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Isso é que eu gosto. Pronto, nós somos exortados a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade de domínio. Nós temos Jesus. Nós estamos escondidos debaixo da sombra do Altíssimo, do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Síntese do tópico 2. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Quando a gente fala de conhecer o campo dessa batalha espiritual, é conhecer que o inimigo também tem o seu poder. Então, nós precisamos vigiar, levar uma vida longe dessas astutas ciladas do diabo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu era novo convertido quando o pastor contou isso num culto de doutrina. E isso é interessante, a gente está em culto de doutrina, no culto de ensinamento, na escola dominical, porque tem gente que acha que só o culto de domingo à noite é suficiente, aí ele não se alimenta, mas arroz, feijão e carne todo dia ele come, aí o físico dele está estruturado, mas a sua vida espiritual está apática, anêmica, fria, e depois o camarada vem querer questionar uma porção de situação. Mas eu nunca me esqueço de uma história que o pastor conta, que diz que tinha um senhorzinho dos seus quase 80 anos, ainda demonstrando um certo vigor. Ele era porteiro da igreja, e uma moça da igreja, muito bonita, né, todo dia chegava lá na igreja e dizia para o velhinho lá, para o porteiro, rapaz, você não dá mais nada não, né? Olha aí a tua idade, tá aqui na portaria da igreja e nem para mulher aí você não dá mais nada, né? E ficava toda vez falando isso para aquele senhor, né? Quando eu falei de jovem aqui, eu lembrei que era uma jovem senhora, tá? Até para reproduzir fidedignamente aqui a história que o pastor contou num culto de terça-feira quando era um novo convertido. Então era uma jovem senhora e tudo, né, viúva, e infelizmente não vigiava, né? E aí toda vez ficava ali atiçando o senhorzinho da porta, o irmãozinho lá da porta, que era porteiro, que tinha quase 80 anos, e ele disse, uma vez ele falou para ela assim, ó, eu não dou mais para nada, tu vai ver. Aí marcou, foi para casa do senhorzinho lá, e lá caiu. Meu Deus do céu. Quando ele terminou aí, olha aí, você não disse que eu não dava mais para nada, né? Antes ele tinha tomado uns Viagra lá. Ela disse, não, isso aí foi só para ver até onde tu ia e agora tu caiu. Nunca me esqueci dessa história, porque foi as sutilezas. A mulher já ia para a igreja no intuito de destruir, não podia se dizer nem que era uma cristã, nem que era uma pessoa lavada e remida no sangue de Cristo, porque uma pessoa lavada e remida no sangue de Cristo não faz esse tipo de coisa. Mas, deixando a história de lado, né? História com a letra E, né? Vamos aí para o nosso final da nossa lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus.
amo essa passagem, porque aqui a partir do versículo de número 14, versículo 13, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, e depois de terem feito tudo, ficarem firmes, né? Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e aí ele vai desdobrar na armadura completa. Eu, quando era criança, assistia Cavaleiro do Zodíaco, né? Um desenho da minha infância, e lá os cavaleiros tinham que ter todas as armaduras, porque se elas quebrassem, já era, né? Os cavaleiros de bronze lutaram contra os cavaleiros de ouro. Eu era criança e aquilo ali me chamava muita atenção. E eles precisavam das armaduras para não morrerem. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano, isso aqui eu já falei, a expressão toda armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Eita, que interessante, né? Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Tua conta bancária não expulsa demônio. Teu carro bom não destrói as astutas ciladas do diabo. Tuas melhores vestimentas, teu melhor apartamento, a tua melhor casa, tua estrutura física, tua força, teu conhecimento, teu intelecto, nada disso combate o diabo. O que combate o diabo, olha irmãos, aqui há uma palavra de Paulo, da parte de Deus, uma revelação da parte de Deus interessante. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tomai toda a armadura de Deus e resistir. No pecado sexual, foge. Contra as astutas ciladas do diabo, resistir. Contra o diabo, resistir, ele fugirá de vós. Olha que interessante. Não é para a gente usar as nossas armas. São as armas dadas por Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Cingir os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. Olha aí, ó. Vamos por partes. Eu já estou pulando aqui etapas, né? As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aí uma lista delas. Cingindo os lombos com a verdade. Retrata a peça usada para o combate, né? Dá mobilidade ao soldado nesse combate. Olha que interessante. Essa couraça, cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O soldado que vai para o campo da batalha com uma arma que ele não tem a sua mobilidade para se articular no campo da batalha, ele facilmente é derrubado. Foi por isso que Davi não usou as armas de Saul, a vestimenta de Saul, que quando colocou foi maior, foi pesado. Vestida a couraça da justiça, 6,14, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Interessante, porque essas são vestimentas romanas que são usadas como exemplo para o campo espiritual. Então ele vai colocando a peça aqui da armadura e vai colocando paralelamente aqui a sua definição no campo espiritual, nesse campo espiritual. Então, ele coloca uma peça militar romana e ele faz uma metáfora, ele faz uma ilustração do campo espiritual. Se cingir os lombos com a verdade no campo do soldado, no campo físico, o soldado traz a mobilidade a ele no combate. No campo espiritual, ele faz referência à verdade, à doutrina de Cristo, à integridade do soldado de Cristo. Vestida a couraça da justiça, se era uma malha impenetrável para não atingir, por exemplo, os órgãos vitais, numa possível lança, numa possível flecha,
refere-se então à justiça de Cristo e à retidão do soldado frente ao campo da batalha espiritual. C. Calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz, confeccionada em couro. A meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade, principalmente num solo que, por exemplo, chovesse, né? De repente o campo ali de batalha foi assolado por uma chuva no dia anterior, as solas cravavam, dava estabilidade. Tem um filme chamado O Rei, que ilustra uma batalha entre o rei da Inglaterra e o rei da França, se eu não me engano. E, se eu não me engano, são esses dois reis. E o rei da França, muito orgulhoso, veio para abater o rei da Inglaterra e tinha chovido um pouco antes da batalha. Quando ele colocou os pés, saiu de uma cadeira, né, do seu trono que foi levado, que ele foi batalhar individualmente contra o rei da Inglaterra. Quando ele pisou no solo que estava encharcado, ele começou a patinar. E com um golpe só, né, o rei da Inglaterra matou o rei da França. Que interessante, né? Então, isso no mundo espiritual refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Isso aqui eu quero abrir um parênteses e falar uma coisa. Quem tem calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz não fica uma hora na igreja, uma hora no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Uma hora está crente, outra hora está desviado. Uma hora está firme, outra hora foge. Sai. Fica pior do que uma pessoa que nunca foi crente. Eu preciso registrar isso aqui porque eu conheci porção de gente assim. Irmão, quem aqui não passou por alguma batalha espiritual? Diga para mim. Uma luta. Quem é que nunca passou por um momento de adversidade? Um momento assim, vou chutar o pau da barraca. Quem é? Mas desistir, jogar tudo às favas, não vou ser mais crente. Pera aí, meu irmão. Que crente, que tipo de crente sou eu e é você? Calça os pés da preparação do Evangelho da Paz que te dá firmeza. Não vai ser que nem um rei da França que pisou no solo úmido e patinou. Assiste lá o filme O Rei, tu vai ver. Chega a ser até cômico. Numa espadada só o rei da Inglaterra matou o cara. Estratégia. Mas o rei da Inglaterra tinha batalhado primeiro do que o rei da França. E era um jovem rei. Gostei dessa parte do filme, muito legal. Tomando sobretudo o escudo da fé. Gostei dessa parte do filme porque nos mostra uma realidade que é certa, tem que estar preparado. Tomando sobretudo o escudo da fé longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Flechas que muitas das vezes eram flechas incendiárias ou até lanças, né, que tinha a sua ponta molhada com o isopo cheio de querosene e fogo e ateavam e jogavam e esse escudo defendia. Pensa no peso do escudo às vezes, né? Madeira e couro, pensa, o camarada tinha que estar preparado até fisicamente. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Quando nós temos uma firmeza no Evangelho, o escudo da fé, nós podemos até ser caluniados, mas continuamos firmes no Senhor Jesus. Capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. No mundo espiritual, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Mais uma historinha aqui. Quando eu estava no campo de tiro e nós fomos aprender a atirar nos alvos a 25 metros com um fuzil, e eu estou tentando lembrar aqui o nome certo, não é campo de tiro, estande de tiro, né? E aí, ficar na posição que nós ficávamos, que era em pé, de joelho e deitado, para podermos atirar nos alvos, o que acontecia? Cada erro, né, do tiro, cada erro, cada
munição fora do alvo, vinha um sargento com um doutrinador desse tamanho e dava na cabeça. E eu peguei um capacete que ele não tinha uma subproteção por baixo, era só um capacete de ferro mesmo. E eu, nos meus primeiros 3 tiros, eu atirei no centro do alvo e os outros 2 desapareceram. Peguei 2 pauladas na cabeça. Chega até machucou, porque não tinha proteção, então entrou o negócio. Meu irmão, você precisa estar com o capacete da salvação. Eu preciso estar para quê? Para ter certeza da salvação. Pé na igreja, pé no mundo, uma vez crente, 10.000 vezes não. Para com isso. Conversa isso com os teus alunos. Imprescindível arma ofensiva. Terminamos aí? Eita. Felizmente a espada do Espírito, assim, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, ou macaíra. Eita! Identifica que é como uma espada curta, isso significa que é o combate pessoal, né? O enfrentamento diário acontece corpo a corpo. Quando a cavalaria vai, quando a artilharia vai, né? Quando os arqueiros terminam ali de terminar, a gente vê isso muito em filmes épicos, quando termina a parte, vai a infantaria, vai para cima, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Está aqui, meu irmão, palavra de Deus. Bíblia Sagrada, que não erra. Quero ler esse versículo aqui com vocês. Abre a tua Bíblia aí, você que nos acompanha, você que é inscrito, ativa o sininho, né? Deixa o seu like aí. Olha o que a palavra de Deus tem a nos falar em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Tive que decorar esse versículo em uma ocasião e eu nunca me esqueci dele, mas eu vou usar aqui a palavra de Deus porque estou aqui na NVI, na tradução Nova Versão Internacional, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Maravilha! Chegamos ao final. Nossa luta é diária. Precisamos estar com as armaduras de Deus. Resumo. Parte da armadura: cinto, função, verdade. Couraça da justiça, retidão. Sapatos, função, a paz que vem das boas novas. Os missionários que o digam. Escudo, fé. Capacete, salvação. Espada, palavra de Deus. Imprima se você puder, esse quadro e leve aos teus alunos. Conclusão: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Deus em Cristo abençoe o teu coração, Deus em Cristo abençoe a tua família. Foi uma honra e foi uma satisfação estar com vocês nesse trimestre, comentando todas as lições desse segundo trimestre, que falou sobre a igreja eleita, a igreja lavada e remida no sangue de Cristo, uma igreja abençoada, uma igreja revestida do poder do Espírito de Deus. E encerramos aqui esse trimestre, que todos esses vídeos venham edificar a tua vida. Você que não é o nosso inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com mais 10, com mais 20, com mais 30 pessoas, ative o sininho das notificações para chegar toda semana esse vídeo para você. Que Deus em Cristo abençoe você e a tua família. Obrigado por estar conosco. E se Deus assim nos permitir, nós vamos entrar na lição de Neemias. Eu separei um livro aqui do pastor Elinaldo Renovato, livro de Neemias.
integridade e coragem em tempos de crise. Aqui em Maringá, na sede, o nosso pastor Antônio, pastor Jackson, eles optaram por nós revermos aqui uma edição especial do livro de Neemias. E na próxima lição, sem ser esse domingo, que é o encerramento, o nosso pastor vai estar fazendo o encerramento lá da nossa lição. Na próxima semana, aí nós vamos começar a lição sobre Neemias, um homem de Deus que deixou o seu legado na história. Deus em Cristo te abençoe, compartilhe com mais pessoas, com a tua família, e até a próxima semana. Muito obrigado por estar conosco por todo esse trimestre. Perdoa aí as nossas falhas, às vezes um vídeo melhor, às vezes um vídeo mais recheado aí com alguma coisa, mas nós estamos aqui dando a nossa parcela de contribuição teológica, bíblico-doutrinária para você. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.